Olá, que bom a gente se ver de novo. Vamos aqui explicitar o que demos na nossa grade curricular, ou seja, os arcanos do tarô. Nós mostramos em um vídeo anterior que nós somos tarósofos e que o nosso CMC, Colégio dos Magos Caldeus, segue o tarô, a sequência do tarô, também chamado o Livro de Hermes. Isso está no vídeo anterior. Nós seguimos aquela sequência. Agora, o que é o CMC? O que é o Colégio dos Magos Caldeus? Esse é o assunto desse vídeo. Então, deixe seu like, né? O canal recomenda, se inscrevam e recomendem aos seus amigos que se inscrevam também. Não basta só ver, tem que se inscrever. O canal está crescendo e eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Hoje, então, especialmente, vamos explicar o centro da nossa sala virtual, que é a grade curricular, ou seja, o nosso projeto de estudos, né, da carta 1, 0 do tarô, à carta 10. Portanto, vamos lá, vamos começar. Já demos um minuto. Então, começamos assim, explicando o que é o CMC, Colégio dos Magos Caldeus. Indo ao passado distante, na época de Cristo, encontraremos um grupo de 12 pessoas aos pés do Divino Infante. Essas 12 pessoas, são os magos caldeus, 3 com seus acompanhantes. Ou seja, cada um dos 3 levava 4 aprendizes. Então nós temos aqui na Bíblia de Almeida o texto, portanto isso aqui não é brincadeira, né? Quem for evangélico ou católico e achar que a gente está de brincadeira, então nós temos aqui na Bíblia de Almeida, Novo Testamento, então Mateus 2, 1. Então aqui está o Evangelho de São Mateus, está no Evangelho de São Mateus, olha aqui, ó, Evangelho de São Mateus, capítulo 2, né, versículos de 1 até vamos ver até quando, tá? De 1 até 10. Até 10. Não, de 1 até 11. Então, de 1 até... Portanto, São Mateus, Evangelho de São Mateus, ou Mateus simplesmente, capítulo 1, capítulo 2, de 1 até o capítulo 22. Isso mesmo? Tem que conferir. Mateus, capítulo 2, versículo de 1 até 12. Então, minha gente, está na Bíblia Sagrada. O nosso Colégio dos Magos Caldeus ensina o consoante a Bíblia. Bem, feito esse esclarecimento, vamos adiante. Segundo a tradição cristã, principalmente católica, havia 3 escolas de magia, por isso 3 reis magos, mas não eram reis coisa nenhuma, tá? A Igreja Católica acrescentou a palavra reis porque demonizou a palavra magos, mas no original está escrito magen, em grego. Então não tem rei coisa nenhuma, eles não eram rei de coisa nenhuma. Se vocês olharem no original grego, você vai encontrar magen. Magen quer dizer magos, né? Não eram reis, reis é Malek, né? Então, ou basileus. Em grego, rei é basileus. Em hebraico é Malek. Então vamos encontrar magen em grego. Então, assim, nós vamos mostrar agora para vocês, né, um quadro de Leonardo da Vinci, um esboço. Leonardo da Vinci foi talvez o mais genial dos pintores.
ele aqui fez um estudo para produzir, eu não chegou a fazer, foi só um estudo, para fazer a adoração dos magos. Então, minha gente, vamos ver aqui, se Leonardo tivesse feito, então teria feito aqui, ó. Aqui está Nossa Senhora Virgem, aqui está o Menino Jesus no colo, e aqui está os Reis Magos. Tá vendo? Ó? Um está ajoelhado aos pés dela, São José está aqui do lado dela, esse rostinho de São José, e nós temos aqui mais dois magos. Então nós temos aqui, ó, aliás, os três estão aqui, ó. Aqui estão mais, mas aqui está misturado. Né? Então nós temos três reis magos, um está aos pés dela, aqui, e os discípulos deles são por aqui, por perto. Essa porção de gente aqui, eles trouxeram 12. Cada um deles trouxe 3 discípulos. Aqui está o detalhe de a Virgem Maria com São José. Isso é um rascunho. Maria com o Menino Jesus e São José. Um rascunho que Da Vinci fez, né? Mas ele não chegou a pintar o quadro. Então, o quadro seria de Leonardo da Vinci e é apenas um rascunho. Mas nós vamos mostrar a vocês agora o quadro completo. Vamos mostrar o quadro completo. Então, não será de Leonardo, mas vamos mostrar. Então, ó, Leonardo da Vinci. Tá vendo? Está aqui, ó. Leonardo da Vinci. Está aqui. Portanto, o livro é de Leonardo, gênio da pintura, né? Com o detalhe. Desculpa. Aqui é o rosto de Maria em outro quadro. Com o detalhe aqui. Maria, o Menino Jesus, São José, então a Sagrada Família. José, Maria e o Menino Jesus. Então, isso foi idealizado por Leonardo para pintar. Mas ele apenas fez aqui está um rascunho. Primeiro, eu só pintou, você faz o rascunho, depois do rascunho, você faz a pintura, você pinta em cima. Então, todos fazemos assim, todo pintor. Agora, vou mostrar a vocês no Museu do Prado, de Madrid, também enciclopédia dos museus. Paguei caríssimo na época, então nós temos aqui outro autor que vai fazer o quadro Adoração dos Magos. Vou mostrar a vocês. Aqui está completo. Está colorido, mas está estilizado. O quadro foi produzido numa idade do Renascimento, né? Então, o quadro é de Hans Memling e foi feito em 1479 para estar no Hospital de São João, em Bruges. Então, está no Hospital de São João, foi pintado por Hans Memling, chama-se Adoração dos Magos, e está em Bruges. Esta data, segundo os acadêmicos, na verdade está errada. Seria feito em 1470. Aqui está o quadro. Então, e aqui está em cima, o que eu li para vocês. Aqui nós temos então, olha, a Virgem, o Menino Jesus. Aqui nós temos um mago adorando ela. Aqui nós temos outro mago adorando ela. E aqui nós temos o mais importante dele, que é aqui o detalhe, ó, que é pretinho. É etíope. É o etíope. Então, um era da Babilônia, outro era da Pérsia, outro era da Etiópia. Portanto, aqui não sei quem seria da Babilônia, nem sei quem seria da Pérsia. Aqui tem Maria, José, da Maria de novo com a criança, José, seu esposo aqui. Aqui nós temos então um mago adorando Jesus. Aqui nós temos outro mago. Não sei, me parece que esse aqui seria o mais velho de todos, seria Belshazzar, ou Baltazar. Depois nós temos Gaspar, Baltazar da Babilônia, caldeu. São 3 escolas. Gaspar da Pérsia e o negrinho que está aqui, quase não se vê, aqui está o detalhe, seria Melchior. Então, Beltazar, ou Baltazar,
Gaspar e Melchior. Aqui está a adoração dos magos, feito por Hans Memling. Então, é um quadro que está no Museu do Quadro. Pronto. Então, o que está ali dito, aqui está ilustrado. Então, vocês têm toda a condição de saber o que foi a adoração dos magos. Tá? Está nos Evangelhos, está pintado e foi verdadeiro. Por quê? Porque seguiu uma corrente que começou no ano de 500. Então está aqui, Museu do Prado. Tá? A corrente vai começar no ano 500 e nós vamos recuar até lá. Então ali nós estamos no ano 1, né? Do ano do nascimento de Jesus Cristo. Ele acabou de nascer. Agora nós vamos recuar. Temos na Bíblia Judaico-Cristã, no capítulo 12 do livro de Gênesis, que o patriarca Abraão é cidadão da cidade de Ur dos Caldeus. Isso é mais do que conhecido. Ur era uma cidade muito importante, uma das 5 cidades que mantinha a tradição suméria denominada a Pentápole. Segundo o professor Júlio Surri, a Pentápole, nenhum do nome dela, são 5 cidades, Penta são 5, nenhuma delas tinha nome sumério. Então, provavelmente é da Lemúria. Ou seja, as 5 cidades, Ur, Uruk, Lagash, Nippur e Eridu. Esses 5 nomes não são de idioma sumério. Provavelmente os sumérios, que eram discípulos, eram governados pelos lemurianos, pela Lemúria, eles trouxeram o nome de lá, repetiram. Então aqui está. Nós temos aqui de novo. Então aqui nós temos, ó. Deixa eu apontar. Aqui nós temos Babilônia. Deixa eu fazer uma mudança aqui de foco para você ver melhor. Aproximar mais. Aqui nós temos Babilônia, que é na verdade a Caldeia. Está em francês, a La Russe. Escopeta da Rússia. Caldeia, capital Babilônia, e aqui nós temos os resquícios da Suméria. Então, Sumer, Arábia, desculpa, Caldeia. Então, Caldeia, deve estar Suméria, devia estar por aqui. Elam, Assíria, não, aqui não tem Suméria, tem Arábia. Então, nós temos, tem aqui. Está aqui. Impossível não estar, porque Sumérios, Acádios, deram os caldeus. Então, são Sumérios, está aqui Sumer, deram os Acádios, que são babilônios e caldeus. Sumérios e Acádios, um dia deram caldeus. E aqui eu coloquei em círculos as cidades que vocês vão ver aí. Vamos ver quais são. Então, entre círculos. Então, aqui nós temos Nippur. Aqui nós temos a cidade de Nippur, da Pentápole. Aqui nós temos Shurpak, onde o Noé sumeriano viveu, né? Homem de Shurpak, diz o Ezenki, dizendo a ele, avisando ele o dilúvio. Então, o dilúvio acontece, segundo o sumeriano, em Shurpak. E o Noé é o Tunapishtim. Então, nós temos aqui, já a segunda, nós temos Lagash, que tem a águia de 2 cabeças, que é o Conselho Maçônico, o Supremo Conselho usa hoje, mas que lá tem outro sentido, né? Um rei e uma rainha. Não aceitavam um homem só, nem uma mulher só. Tem que ser os 2. Aqui nós temos Uruk, que é onde reinava Gilgamesh, o homem mais valente e mais corajoso. Equivale na Bíblia a Nimrod, Gilgamesh. Depois nós temos Lhasa, lá em cima, Eridu, Ur está aqui, ó, está com O. O-U-R, porque é em francês. É o Ur dos Caldeus. Aqui nós temos em cima Lhasa, embaixo nós temos Eridu. Pronto, aqui nós temos a Pentápole. E nós temos o mapa completo da Babilônia. Então, Acádia, aqui em cima está escrito HD, Acádia, funde-se com os Sumérios são invadidos pelos Acádios,
Então, Suméria já existia, estava aqui. Sargão II de HD, não é do computador não, viu? É da Cádia. Juntam-se os dois e fundam os caldeus, cuja capital é a Babilônia. Caldeia. Está aqui escrito, ó. Caldeia. Pronto. Então, não temos dúvida. Aqui nós temos tudo detalhadamente, né? São arranjo é cultura. Então, vamos então agora completar, indo adiante e mostrando a vocês mais coisas que mostram a vocês o que é o Colégio dos Magos Caldeus. Isso tudo é para chegar à história do que é. Vocês saberem o que é, se devem se matricular, devem ser alunos do Colégio dos Magos Caldeus, que é o CMC. Então, vimos a Pentápole, cujo nome não pertence ao idioma caldeu nem sumeriano, conforme o professor Júlio Surri, a região de Israel. Agora, já vimos então na biblioteca, na enciclopédia da Rússia, né? Aqui está a capa, mas não adianta, em francês. Aqui está a capa da biblioteca La Rússia, da enciclopédia da Rússia, né? Mitologias, está escrito aqui, mitologias do Mediterrâneo ao Ganges, mas está em francês. Vamos ver se eu consigo mostrar mais claramente no livro. Ai, imenso, né? Depois, mitologias, La Russe, Paris, de la Méditerranée ao Ganges, ou seja, em azul aí, ó, do Mediterrâneo ao Ganges. Aí ele mostra ali, ó, pré-história, Egito, Suméria, Babilônia, Hititas, Semitas, Grécia, Roma, Pérsia e Índia. Aqui está, portanto, né, mitologias, enciclopédia Delta La Russe, Paris. Então, aqui nós temos vocês. Então, mata a cobra e mostra o pau. Quem que matou a cobra. Tá bom? Então, assim nós vamos agora tendo certeza de que o que nós estamos contando aqui é absolutamente histórico e verídico. Continuemos. Então, o capítulo da Bíblia 12 nos informa que Abraão tinha uma família. O pai chamava-se Taré ou Terac. Pesquisas arqueológicas mostraram que era o capitão da guarda do rei. Lá nós vimos em a Bíblia se a verdade de ser Charles Manson. Então, a arqueologia descobriu esse personagem, um nobre com muito estudo, descendente dos sumerianos. Então, Abraão veio de Ur dos Caldeus. Já estava misturado com Suméria, com Acádios, dos Caldeus. Então, Suméria mais Acádia igual Caldeu. Caldeu quer dizer misturado. Caldear é misturar. Então, nós sabemos então, se Tarek, o Terak, era capitão do colégio, foi certamente iniciado no colégio dos Caldeus, com todos os seus filhos homens, pois esta era a tradição da nobreza. Reis e nobres, todos eram iniciados no colégio dos Caldeus, CMC. Então, a melhor cidade para isso era Ur dos Caldeus, onde Abraão foi morar. Então, já vimos. Agora vamos ver ainda de novo o dilúvio. Temos alguma coisa, porque ainda a enciclopédia da Rússia mostra ainda alguma coisa da Babilônia. Vamos entrar mais fundo na Babilônia. Vamos mais fundo na Babilônia, né? Já que tudo isso é sobre Babilônia, a Babilônia não interessa mais. Aqui seria a Suméria. Então nós temos aqui a Suméria. Todas essas características aqui são sumerianos, tá? Então, o desenho sumeriano é os selos. Então, aqui nesses selos, eles faziam em metal e imprimiam sobre o barro. Então, isso é tipicamente sumeriano. Nós temos aqui que é cilindro da época acadiana, já, Museu do Berlim. E aqui nós temos
o apaixonamento, ou seja, o enamoramento do pastor Etana. Um pastor, então, que está aqui com seu cajado, pastoreando os seus cabritos ou camelos, desculpa, ou bodes, e ele se apaixona. Por quem? Sem dúvida por uma deusa que está aqui. É o mito de Tammuz, depois, e está. O Inanna, né? Tammuz, o Damuzi e está. Está aqui, é Suméria ainda. Mas nós vamos querer agora, não é mais a Suméria, vamos querer Babilônia. E na Babilônia vou contar o dilúvio. Então chegamos a Babilônia. Da Suméria para a Babilônia. Aqui está o dilúvio descrito. Em francês, Le Déluge. Em francês está aqui, ó. Le Déluge. Tradução, o dilúvio. Aqui estão, portanto, Noé, está aqui na frente. O desenho é péssimo, né? É feito muito, muito feio, mas aqui está Noé na frente, ó, está entrando na arca. Ele está subindo um degrau. Ou seja, um pé está mais largo, mais baixo, e outro mais alto. Então ele está entrando na arca. E os filhos que vêm atrás. Ele tinha 3 filhos, Cam, Sem e Jafé, e cada filho tinha uma esposa. Ele também. Então são 8 pessoas. 4 homens e 4 mulheres. Então, Noé, aqui chamado Utnapishtim, né? Osiris Sudra, né? Já muda da Caldeia para Suméria. Então nós temos Cam, Sem, Jafé, que no mito não aparecem os nomes. Então ele aqui está entrando na arca na arca da salvação. A arca que Deus mandou fazer. Né? A arca que dá uma ação, quando faz essa iniciação, cavaleiro não Akita. E aqui tem uma coisa fantástica. Depois que nós entrou, Javé fechou a porta por fora. Então aqui nós temos aqui, ó, a porta da arca está sendo fechada por Javé. A figura não está clara porque não se podia figurar Javé. Javé não tinha figura. Aqui de propósito, então aqui é a porta da arca e o texto bíblico diz claramente. E depois que todos entraram, os animais e tudo mais, né, cada casal de animal, puros e impuros, lá entrou com sua família e Javé fechou a porta por fora. Aqui Javé está fechando a porta por fora. É incrível, né? Então Javé se tornou humano, sei lá, ou fez um milagre. Então aqui nós temos agora uma figura de um babilônio na festa da deusa Estar, como imagem da festa da deusa Estar, ele está aqui segurando que parece um poste. Mas se você olhar direitinho, não é bem um poste não. É outra coisa. É só você olhar bem direitinho o que é que esse poste tem de característico. Então, eles tinham uma adoração pela deusa Estar, o Inanna, que é a deusa da fertilidade. E aqui está um órgão que é da fertilidade. Tá? Ele está agarrado a ele, em tamanho muito grande. Então, assim, nós mostramos a vocês que a Babilônia, a grande Babilônia, então, ela tinha muita história para contar. E tudo está na enciclopédia da Rússia aqui. Então, para eles é natural isso. Para nós não. É natural. Mas acontece que Nabucodonosor, ele faz ele perde, ele faz uma guerra contra os persas e ele perde. Na verdade, viveu em guerra. Os persas dominam a Média. Então, o Império Médio e o Império Persa se fundem em um só império, graças a Dario, o persa, que é chamado de Mashiach na Bíblia. Então, nós temos aqui, vou mostrar a vocês, nós temos o Irã, que é o nome antigo. Aqui embaixo tem bem pequeno aqui, ó, Pérsia. Aqui está, tá vendo? Persépolis, a capital. Persépolis, a capital da Pérsia,
que é o mesmo que o Irã. E aqui nessa cidade, Susa e não importa mais. Então o importante é Persépolis, porque é a capital da Pérsia. Chama de Irã ou Pérsia. E então daí o persa vai fundir os reinos da Média, dessa Média, aparece. Ih, está muito. Não vamos ver, consigo ver não, viu? Botaram aqui quase invisível. Eu coloquei aqui um círculo em torno, mas está escrito muito pequenininho. Média. Então, o rei Nabucodonosor casou com uma princesa média. Então, aqui, então, já começa a ligação. Ele casou exatamente para estabelecer a paz. Mas chega uma hora que Ciro decide que conquistou a Média, faz o Império Medo-Persa, e ele não quer saber de amizade. Ele quer saber de conquistas. E Javé diz a ele não, na profecia diz, eu abri para ele todas as portas. Não tem ferrolho que não se abra dentro dele. Eu, Javé, fiz isso. Chamei Ciro, meu filho. Ciro tem assonância com Kyrios. E Kyrios é, na verdade, Messias. Senhor. Então, chamei meu filho Kyrios, meu filho, ó, chamado Filho de Deus, para poder fazer essa conquista, e a Babilônia, então, perde a independência. Vamos agora à história universal. Vou mostrar a vocês um pouquinho o que eram os persas. Aqui nós temos agora de Guerra Segura. Então, Persépolis é uma cidade muito bonita, quando ela existia, e tinha aqui várias coisas. Entre essas coisas, nós temos aqui um mural pintado com arqueiros persas, lanceiros, aliás. Ó, mural pintado em Persépolis por arqueiros persas. Aqui está tendo aqui. Um dos elementos da decoração mais utilizados pelos persas é os ladrilhos policrômicos esmaltados. A riqueza de cores empregadas e variedade de tons tornava o ambiente suntuoso e festivo. Pronto. Então eram guerreiros, animais ou figuras mitológicas. Os arqueiros acima ilustram filhos do Palácio Real de Susa, uma das capitais do Império. Então mostramos ali Susa e Persépolis. Esse aqui está em Susa. Então, são arqueiros. E este aqui está em Persépolis. Aqui, portanto, está em Persépolis. Tá, aqui está. Essa figura está em Persépolis. São leões. São cabritos. São carneiros. Então, são pastores com carneiros em Persépolis. Mas diz que as cidades da Grécia, Ciro o Grande, iniciou o Império Aquemênida, mas não conseguiu conquistar a Grécia. Retornou para a Palestina. Mas, que beleza, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa adiante. Não tem mais nada. Aqui não tem mais nada. Não tem mais. Então, o que nós temos aqui é somente aquilo ali. Aqui já estamos no mundo helenístico, já estamos na Grécia. Então, a Grécia resistiu. A Grécia não permitiu que Ciro conquistasse ela. Então, aqui está o mundo helenístico, ou seja, a Grécia continental e a Grécia peninsular. Então, está aqui o mapa da Grécia. A Grécia não deixou Ciro entrar lá. Com todo o poderio dele, com todo o favor de Javé, ele não entrou na Grécia. Teve que voltar de novo para a Palestina. Então, mas o que ele fez foi um império notável. Babilônia, a grande Babilônia, que é chamada de uma prostituta. Então, por quê? Porque eles adoravam, né, a deusa da fertilidade, e essa deusa da fertilidade, na verdade, fazia bacanais
esses bacanais, então, né, eram homens e mulheres. Esses homens e mulheres, então, não usavam essa tanguinha que vocês estão vendo aqui não, viu? Isso aqui, ó, essa folhinha aqui é feita para poder apenas a gente não se escandalizar. Mas ele não usava isso aqui. Então ele andava praticamente nus. Né? Então isso aqui nós temos o Apolo de Belvedere. Apolo de Belvedere. Mais belo do que ele só o Davi de Michelangelo. Mais belo do que ele, pelo menos eu acho. Então, todos dois nus. Só que o Davi não tem a folhinha. O Davi de Michelangelo não tem a folhinha. Então assim, nós estamos mostrando a vocês como é que a nossa história é verdadeira, baseada em fatos reais, e, portanto, não temos como contestar. Nós vamos mostrar como é que foi a criação do Colégio dos Magos Caldeus. Aqui nós temos, então, Dario. Então, Ciro já dançou. Agora é Dario. Dario era genro e herdeiro de Ciro. Ó, ele era genro, aqui está Dario no seu trono. E aqui está a cidade de Persépolis, onde ele reina. Ruína já. Então Dario era genro de Ciro e é o seu sucessor. A dinastia chamada Aquemênida. Então aqui está a ruína de Persépolis e eles alternavam. Ora iam para Susa, ora iam para Persépolis. Mas a Média foi conquistada, ficou o Império Medo-Persa, mas eles não conseguiram conquistar a Grécia. Os gregos resistiram, os lanceiros gregos estão aqui, e então aqui o mapa da Grécia ficou intocável. Ciro não conseguiu. Então, azar dele, né? Porque ele achava que ia conquistar o mundo todo. Conquistou boa parte do mundo, mas não conseguiu conquistar a Pérsia, a Grécia, desculpa. A Grécia não conseguiu conquistar. Então, vamos agora passar para outra fase. Então já temos mostrado aqui a vocês que a sucessão de fatos está mostrando, sem dúvida nenhuma, que a nossa história é absolutamente séria, verdadeira, porque nós estamos usando livros absolutamente históricos. Enciclopédia da Delta da Rússia, nós estamos usando mitologias do Mediterrâneo Ganges e a grande história universal, produzida por Bloch Editores. Ó, Bloch Editores. Bloch Editores, volume 1, Grande História Universal. Portanto, minha gente, não estou brincando. Estou dando a vocês a história do Colégio dos Magos Caldeus, que a gente abrevia chamando CMC, as iniciais. Essa é a história que muitos membros do nosso CMC não sabem. Agora vão saber. Agora todo mundo vai saber. Estou dando a história. Então, o mais engraçado é Javé fechar a arca por fora. Então, descoberta a biblioteca de Assurbanipal, que foi um rei assírio. Assur é o deus da Síria. Assur, Assíria. Então, soterrada nas areias do deserto do Iraque, atualmente existe o Iraque, então nós descobrimos muita coisa. A literatura, Gilgamesh, rei de Uruk, na verdade, nós conseguimos ver Enki e não nos segue, a descida de Ishtar nos infernos, onde aparece Damuzi, que vai se tornar Tammuz, e onde aparece Inanna, que vai se tornar Ishtar. Então, esses mitos eram chaves para uma interpretação, para um conhecimento superior, que é o que nós fazemos no CMC. No último vídeo, estamos ensinando como pronunciar o nome Javé. Ou ainda não fizemos isso aqui. Já fizemos sim, já passamos. Então, Babilônia cai sob a espada de Ciro Persa. E as escrituras para Dario, mostramos ele no trono, genro sucessor de Ciro, mas lá nós temos uma coisa fantástica, né? Então,
Um leão ataca um touro. Um leão ataca um touro. Então vamos ver aqui, né? Os persas, eles têm Mitra como seu deus. O mitraísmo, a maçonaria é mitraica. Então nós temos aqui. Vamos mostrar agora o culto de Mitra. Ou seja, vamos mostrar o Império Persa, os deuses do Império Persa. Então aqui nós temos o dualismo mazdeísta. Escultura proveniente do Palácio de Dario, já herdeiro de Ciro, em Persépolis. O leão ataca um touro. Então aqui nós temos no Palácio de Dario, em Persépolis. Aqui nós temos um leão, isso aqui é um leão agarrando, né, um touro, atacando um touro. Então, o leão e o touro. Não eram bons escultores não, viu? O leão pelo menos não está tão nítido não. O touro está dando para você ver que tem chifre. Mas a cara do leão está meio esquisita. Mas ele está aqui com as garras dele, em cima sem dúvida nenhuma, da pata do touro. Então, essa é um dos trabalhos, né, dos persas, que a religião deles não prestava. Por que não prestava? Porque era maniqueísta. Aqui nós temos o mito do deus Urvan. Aqui nós temos no meio o deus Zurvan. Então, esse deus era deus dos deuses Hormuz e Arimã. Então, veja só, é uma confusão. Então, Hormuz, deus da luz, Arimã, deus das trevas, o maniqueísmo, o dualismo maniqueu. E eles dois foram filhos de Zurvan. Então, não era assim tão pura como a maçonaria tenta mostrar aos tolos, aos incautos, né, a teologia persa. Então, o profeta dele chamava-se Zaratustra. E Nietzsche gostou muito da civilização persa, porque Ciro e Dario e os outros chefes, todos eram grandes guerreiros. Então, Mitra era o dourado, e também era o deus poder da guerra. E assim, Friedrich Nietzsche, fez o livro de Espaço Zaratustra. Assim falou Zaratustra. Zaratustra pode ser traduzido por Zaratustra. Então, era o profeta. Aqui nós temos agora a escatologia, ou seja, a explicação da doutrina de Zoroastro ou Zaratustra. Vamos explicar aqui. Primeiro que é tudo, a mitologia deles supunha dois deuses. Esses dois deuses tinham dois templos. Então, um templo para cada deus. Eles marquei aqui o touro. Deixa eu falar, depois eu marco. Vou marcar Zurvan. Marcando aqui o templo de Zurvan. Eu não quero depois me perder. Se eu precisar, aqui de novo. Então, aqui nós temos o culto de Mitra. Aqui está, Mitra matando o touro. Dá para perceber? Quase não dá. Mas vou tentar segurar aqui o livro, vou tentar mostrar. Mitra está aqui em pé. Aqui está a figura de Mitra. E onde é que está o touro? O touro está aqui à frente dele. Ele está enfiando uma adaga no touro. Não dá para ver direito. Então, eles eram péssimos artistas, né? Não tinham uma arte muito boa. Mas aqui está. Mitra mata o touro. E eles cultuavam Mitra, deus da guerra. E aqui nós temos, portanto, o dualismo. Aqui nós temos dois templos. Um templo para Hormuz e um templo para Arimã. Um templo para o deus da luz, Hormuz, um templo para o deus da escuridão, das trevas, Arimã. Isso se chama maniqueísmo, ou a religião dualista, cujo profeta era Zoroastro Zaratustra
e cujo Cristo é a Mitra. A maçonaria diz que no final dos tempos, quando ela ganhar, quando o mundo for dela, ela vai implantar essa religião, queiramos ou não. Então, quem for cristão, muçulmano, está se preparando, tá? Porque isso está escrito nos estatutos da maçonaria. Então, segundo eles, é uma questão de tempo. Vamos continuar? Vamos. Já dissemos em um capítulo anterior que Jesus queria criar uma igreja que fosse uma religião de mistérios. As religiões de Jesus chamavam religião de mistérios. Mitraísmo é uma religião de mistério, né? Os mistérios de Eleusis, religião de mistério. O platonismo, agostiniano neoplatônico, religião de mistérios. Então, havia religiões de mistérios e Jesus pretendia criar. Olha, na missa cristã e no evangelho, você vê a palavra mistério muitas vezes. Jesus, em começo de conversa, Jesus vem para quê? Anunciar o mistério do reino de Deus. O mistério do reino de Deus. Então, a missa, o padre na missa, quando faz a elevação do cálice do sangue, ele termina e diz, Mysterium Fidei, eis o mistério da nossa fé. Então, é uma religião de mistérios. Mistério vem de mister, ou seja, cada candidato é preparado cuidadosamente para poder saber o que está fazendo. Isso hoje não existe, né? A maioria dos católicos é ignorante. Então, Jesus prega o mistério do reino de Deus, os apóstolos pregam também o mistério do reino do céu e o mistério do Cristo, né? Principalmente o mistério do Cristo. Então, a teologia e a filosofia dos 400 anos iniciados na nossa escola de mistério foi toda ela na explicação de Jesus acima. O acervo católico possui todas ou quase todas as obras dos mestres das igrejas do Ocidente e do Oriente sobre os mistérios. Aqui está a primeira, de Santo Ambrósio, o sacramento e os mistérios. Olha, minha gente, isso aqui, muitos cristãos nem imaginam que existe. Se imaginar, protestante então vai morrer de coração. Aqui está o texto, ó. Aqui nós temos o texto, ó. Nós temos o texto aqui, ó. O texto está aqui, ó. Fonte da Catequese. É o nome da coleção feita por Dom Evaristo Arnes. E aqui está o texto mostrando que os mistérios pagãos são iguais aos sacramentos cristãos. Pronto. Então, os protestantes só consideram dois sacramentos: batismo e matrimônio. Ou então, o presbiterato, que seria o que eles chamam de pastor. Acho que pastor e padre não cabem, porque não se vê na Bíblia ninguém chamado padre. Jesus diz, ninguém chama ele de pai, porque só tem um pai, que está no céu. E pastor, ele diz, eu sou o bom pastor. Está na Bíblia toda que Javé é o pastor de Israel. Então, a palavra padre, pai, papa, que é a mesma coisa, papai, é pastor e tudo isso é contrário à Bíblia. O que temos na Bíblia é o seguinte, a hierarquia apresentada é a seguinte, primeiro os diáconos, depois os presbíteros, de baixo para cima. Que é de cima para baixo não dá. Primeiro os apóstolos, apóstolos quer dizer testemunha ocular. Depois os presbíteros, aqueles que eles votavam no lugar deles quando saiu. Quando o presbítero era fiel, ele não era bispo. Paulo fez Timóteo bispo. E numa carta a Timóteo ele diz, não te esqueças, pelo Espírito de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. Agora pergunto a vocês protestantes, quem foi dos apóstolos que pôs a mão na cabeça de vocês chamarem apóstolos, ou pastores, ou presbíteros? Tudo é feito com a imposição das mãos. Ou seja, a corrente apostólica é feita através da imposição das mãos. De quem? Dos apóstolos. Nós temos a primeira fase apostólica, a primeira geração apostólica, a segunda, a terceira. A história do cristianismo
mostra todas as gerações apostólicas, todas. Mais importante é a primeira, a segunda e a terceira. E essa daqui pertence à quarta geração apostólica. A quarta geração apostólica mostra aqui, ó, os sacramentos e o mistério. E a de Santo Ambrósio, bispo de Milão. E aqui embaixo vai escandalizar todo mundo, ó. A iniciação cristã dos primórdios. Assim, os cristãos eram tão iniciados na Igreja Católica cristã, já tinha havido não havia consideração nesse ainda. Então, eram tão iniciados quanto os mistas dos mistérios pagãos. E aí, foi Dom Evaristo mandou fazer isso. Dom Evaristo Arnes. Agora, alguém fez uma sujeira. Aqui, por exemplo, nós temos um livro que está chamado assim, Catequeses Pré-Batismais de São Cirilo de Jerusalém. Aqui é da mesma coisa. Fonte da catequese, tradução Frei Frederico Ofema e Frei Fernando Figueiredo. Mas, se você for até o final da página, você vai ver que o título original para pelo livro é Catequeses Mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém. Está aqui embaixo, ó. Podem ver? Ó, mudaram o nome, porque mistagogia vem de mister, iniciado, nos mistérios. Então, eles projetaram fazer catequeses mistagógicas, tá aqui, ó, de São Ciro de Jerusalém. Mandaram imprimir, mudaram, não botaram catequese para batismar. A Igreja Católica pisa na bola direto. Pisa feio. Então, o cristianismo, portanto, é a última grande religião do mistério, já que Maomé não tem mistério, na religião dele não tem mistério. Não existe isso, né? Então, nós católicos possuímos, então, todas as obras, 400 anos, né, chamada patrística, patrologia, nós temos quase todas as obras. Agora vamos ver como é que era a iniciação. A iniciação cristã era igual à iniciação das escolas de mistério. Voltava inclusive até a Suméria. Então, chamada de catecumenato, o candidato, catecúmeno quer dizer candidato. É apresentado por um padrinho. Ou seja, como eles eram perseguidos, ninguém confiava em ninguém. Logo, tinha que ter alguém que apresentasse ele, como na maçonaria. Na maçonaria você não entra, se você pedir, não entra. Um maçom tem que lhe apresentar, ele é o seu padrinho. Assim também foi tirado do cristianismo inicial. Então chamava-se postulante. Na maçonaria chama-se candidato. Então agora vem as instruções necessárias. Primeiro, o batismo. O batismo é o primeiro mistério, o sacramento da iniciação cristã. Nesse caso, o homem ainda é considerado carnal, ou seja, ele vive no mundo físico. Ele vive no mundo físico. São 4 níveis. 4 níveis. Representados pela escola dos magos caldeus, pelo CMC, por essa figura. Então, minha gente, são 4 níveis representados pela figura. A figura é a esfinge. A esfinge, nós temos a figura clássica da esfinge de Gizé, no Egito. Então, aqui a esfinge, ó, cabeça de homem, asas de águia, corpo de leão e pata de touro. Portanto, são 4 animais que estão fundidos em um só, mas vou mostrar separado. Isso aqui é um esfinge, portanto, está reproduzindo o que nós temos no Egito. Aqui nós temos, ó, Egito, grande história universal, a pirâmide que está no fundo, e aqui na frente a esfinge de Gizé. Pois bem, isso é uma esfinge clássica, né? Mas está errado, as patas dela é de leão, está errado, as patas são de boi. Então quem fez isso aqui fez uma merdinha. Por quê? Substituiu as patas de boi por patas de leão. Errou. Nós vemos aqui claramente que na realidade as patas são de boi. Então, essa é a esfinge correta. Essa é correta. Eu tive o cuidado de pesquisar, junto com o irmão Everaldo, pesquisar muito, chamado Caribu. O nome dessa esfinge é Caribu,
que no judeu hebraico passou a ser querube. Querube deu querubim, que é o plural de querube. Então, caribu dá querube, querube dá querubim. Então, isso era o querubim. Ou seja, o que Moisés colocou em cima da tampa da Arca da Aliança era isso aqui, minha gente. Escandalize se quiser. Escandalizem-se. Uma asa voltada para baixo, essa de cá, outra asa voltada para o lado, ou seja, eram dois, um do lado esquerdo da arca, outro do lado direito da tampa da arca. Era isso aqui. Não eram dois homens vestidos de anjinho, não, viu? Era essa figura horrorosa, porque isso é uma esfinge. Eu estou mais cheio do que ela. Elifalet de Zahed cometeu a imprudência de pegar uma esfinge que parece diabólica, mas tem da interpretação. Alguns dizem que não é, alguns dizem que é. Ela tem dupla interpretação. Isso aqui é uma esfinge também. Então, a esfinge é o que mais tem. Foi planejada, foi desenhada por Henri Conrad, misto de francês e alemão. Henri é francês, Conrad é alemão. O famosíssimo Baphomet, o bode de Mendes. Isso é uma esfinge mesmo, tá? Mas olha a diferença entre essa esfinge e essa esfinge. Que diferença, né? Essa esfinge e essa esfinge. Então, Mestre Elifas aqui fez um erro muito grave. Então, ele pegou essa figura, a esfinge, ele pegou a figura do caribu, desprezou-as e no lugar dela colocou o bode do Shabat, ou seja, Baphomet. Então, nós não aceitamos isso aqui, para nós isso aqui não interessa, né? Embora a gente tenha feito um estudo sobre isso aqui. Mas tem a interpretação positiva e a negativa. De qualquer maneira, não interessa. Aceitamos essa aqui, porque é um faraó, a esfinge com o rosto do faraó. E aceitamos esta de cá, porque é autêntica. Essa daqui veio diretamente da Caldeia. Então, na Caldeia, então, isso aqui era a esfinge Caldeia. Então, dos caldeus. Os cristãos vão herdar esse conhecimento. Como? Agora se virem. Pesquisem. Vamos ver então como é que vai ser. Temos que correr. Bom, o batismo tornava o homem psíquico. Era a fase do leão. Quer dizer, primeiro o carnal ou físico era o boi. Então, no caso do boi, nós temos aqui. Então, a primeira instrução do batismo tornava o homem um boi. O boi está aqui, ó. Era aquele que ainda vivia pecando. Aqui está o boi. Então, o boi era a primeira fase da iniciação. Então, aqui nós temos o boi. Acaba isso aí, tá vendo? O boi significava aquele que ainda tem os instintos, porque o boi significa os instintos, né? Então, os instintos eram progressivos. Então, tem a fase do boi. Depois, evoluía e vinha a segunda fase. A segunda fase, então, é a fase do leão. Deixa eu ver aqui, vamos conferir. Depois do boi, vinha a fase chamada a fase do leão. Nós temos aqui uma gravura que nós vamos mostrar, né, a fase do leão. Então ele já teria uma capacidade de lutar. Ó, aqui nós temos o leão correndo atrás de uma gazela. Então, como leão, ele já poderia correr atrás do bem, né, e deixar o mal. Já era a segunda fase. Eram 3 fases, como na maçonaria, aprendiz, companheiro e mestre. Então, está tudo aqui, ó. Nessa figura nós temos
o boi, o leão, a águia e o homem. Ali nós mostramos o boi, aqui nós temos o leão. Vamos continuar. Depois vem a próxima fase. A próxima fase, então, era o homem perfeito, chamada fase da águia. Isso aqui foi tirado das mitologias sumérias. A fase da águia, aqui nós somos sacerdote sumeriano, então vocês viram que ele está como águia. Ó, ele tem asa de águia, criou águia, criou asa. Agora ele não peca mais. Agora o Espírito Santo está com ele. Então, minha gente, veja, aqui nós temos os quatro. Aqui nós temos o sacerdote e aqui nós temos um sumo sacerdote. Quando ele chegava a sumo sacerdote, ele tinha que ser uma águia completa. Então, quando chegava a fase dos perfeitos, a última fase, ele tinha que ser um sacerdote completo. Portanto, uma águia. Conhecer muita coisa. Aqui é apresentado pela pinha e asas de águia, a cabeça de águia. Então, tudo isso, minha gente, é representado aqui. Jesus Cristo é representado como sendo perfeito caribu. Aqui nós temos o boi, aqui nós temos o leão, aqui nós temos o anjo, nós temos a águia, os quatro animais. Aqui são os evangelistas. Então nós temos aqui, Mateus, que tem o anjo. São Mateus tem o anjo atrás dele. Depois tem São Marcos, que é o leão. Depois nós temos São João, que é a águia. Depois nós temos São Lucas, que é o boi. Então, como é que chegou aqui? Isso é uma catedral de Chartres na Idade Média. Isso aqui é na era apostólica. Como foi que nós herdamos isso? Não sei explicar. Só sei que está aqui. Vindo diretamente da Suméria para os nossos dias, nós temos aqui então a figura do caribu. Aqui está junta, mas na figura do Cristo caribu está separado, os quatro estão separados. Na figura do evangelista também. João representado pela águia, Mateus representado pelo anjo, Lucas pelo boi e Marcos pelo leão. Então, minha gente, quem quiser pesquisar, agora se pergunta, como é que chegou a isso? Eu sou um sacerdote dos sumérios, era uma águia com corpo de homem. Então, mudou muito de lá para cá, né? Tudo bem. Vamos deixar que vocês investiguem e cheguem à conclusão do que nós mostramos. Aqui está a figura representativa do carisma de Deus, CMC. Portanto, nós temos aqui os quatro. A esfinge com os quatro animais. Estamos terminando, tá? Então, agora, já explicamos tudo, praticamente. Agora nós vamos mostrar a vocês o mais importante, né? No final das contas, até agora nós demos uma introdução. Mas como é que se chega até Daniel como sendo o chefe do Colégio Mágico de Deus? Está aqui, Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, livro do profeta Daniel. Já está na Bíblia Sagrada. O nosso patrono é Daniel. Então, minha gente, o patrono do Colégio Mágico de Deus é o profeta Daniel. Então, quem se surpreender, azar. A Bíblia Sagrada está aqui. Daqui nós vamos provar vocês. Daniel foi constituído diretor do Colégio Mágico de Deus. Diretor do Colégio Mágico de Deus. Portanto, é nosso patrono. Está aqui. Livro do profeta Daniel. Está aqui, Livro do profeta Daniel. Está aqui Daniel. Então, no capítulo 1 tem Daniel na corte da Babilônia. Então, ele vai para a Babilônia. No capítulo 2 diz, sonho do Nabucodonosor com a estátua de 4 metais. Estátua que tinha 4 pedaços. Daniel apresenta-se ao rei. E diz ao rei, o rei manda matar os adivinhos e os magos caldeus. Ele se apresenta e diz, me dá 4 dias que eu
disse ao ministro, porque pediu que fosse concedido um prazo, não disse quantos dias, para que pudesse explicar. Foi para casa e orou com Ananias, Misael e Azarias e deu a resposta. E aqui estamos, o documento oficial da criação do Colégio Macaldeus. Está aqui, ó. Aqui, oficial. Esse é o grande documento. Está no final, né? Mas vocês vão ter que ver. Aqui está, ó. Nabucodonosor homenageia o verdadeiro Deus. Então Nabucodonosor, tendo seu sonho revelado, postou-se em terra e adorou Daniel, como se ele fosse um Deus. Então o rei exaltou Daniel, preste atenção, deu-lhe número aos presentes, constituiu o comandante de toda a Babilônia, governador da Babilônia, e, a pedido de Daniel, o rei nomeou administradores. Mas o rei da Babilônia nomeou Daniel presidente dos administradores da província da Babilônia. Então, presidente de toda a Babilônia. Está aqui, ó. Capítulo 2, versículo 46 a 48. Está aqui. Então, o rei nomeou Daniel presidente de todos os babilônios, portanto, do Colégio Macaldeus. Então, os sábios é o nome para magos. Então, os magos que iam ser mortos são salvos por Daniel. E aí, ele é nomeado, portanto, não só administrador da província da Babilônia, mas ele pede aos amigos dele, né, Ananias, Azarias e Misael, e agora está aqui. Aqui está o atestado, aqui está o documento bíblico de que Daniel foi nomeado chefe do Colégio dos Magos Caldeus. Pronto, chegamos ao fim. Não temos mais para onde ir. Quem duvidar, vai no livro de Daniel, você vai encontrar. Então, capítulo 2, versículos 46 a 48. Está aqui. Terminamos. Já está muito longe do horário. Vamos acabar, vamos. O vídeo está longo, tá bom? Vamos acabar. Então, até logo. Já temos aqui então o vídeo que vai dar para vocês, que não sabiam. Como é que nós dissemos que o Colégio Macaldeus é regido espiritualmente pelo profeta Daniel. Ele é o nosso tutor. E os 3 reis magos que foram a Jesus 500 anos depois faziam parte dessa corrente incessante que nós hoje representamos. Pronto. Então somos descendentes diretos de Daniel e assim herdamos o privilégio de pertencer ao CMC, Colégio dos Magos Caldeus. Quem quiser duvidar, pode fazer suas perguntas. E ademã que eu vou em frente.